Eu tirei esse título de um livro de um maestro chamado João Wilson Faustini. Reverendo João Wilson Faustini é uma das pessoas que trabalhou intensamente durante toda a sua vida. Hoje ele está com seus, não tenho certeza agora se é 83 ou 84 anos de idade, saudável, muito firme, ainda compondo muito, contribuiu bastante com a música do canto congregacional, né, das nossas igrejas, do canto coral, uma pessoa fantástica. E ele tem um livro que nós trabalhamos inclusive numa série de conferências que tivemos na nossa igreja, e chamado Música e Adoração. E aí ele fala que ele coloca a voz como o dom, o canto das maravilhas, ou seja, a voz é um dom de Deus, né, capacidade de comunicar sentimentos e emoções. Interessante que somente a nós foi dada a capacidade de nos comunicar através da voz, né, com palavras que são carregadas de conteúdo. Se nós nos atentarmos para o Salmo 19, onde fala da criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos, um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite, né? E coloca toda a questão que tudo proclama, né, a glória de Deus, mas somente a nós foi dado o dom da palavra, texto. Interessante essa relação. Não apenas palavras, mas sons musicais, né, que a gente encontra aí nas propriedades do som, que é a altura, os sons graves, os sons agudos, sons longos, sons fortes, sons pianos e os diversos timbres que nós temos, o timbre do piano, a flauta, o timbre da voz humana, o baixo, o tenor, contralto, soprano, enfim, cada um tem uma qualidade sonora e nós podemos louvar a Deus através de todas essas propriedades. O Salmo 147:1 diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Os instrumentos musicais foram criados como imitações da voz humana. Olha que interessante. Deus é glorificado quando erguemos nossas vozes a Ele. A voz é um precioso instrumento para o mais elevado louvor, de cura e testemunho do amor e poder da salvação, poder de salvação através de Cristo Jesus. Tem 2 hinos ali que a gente pode analisar, né, do nosso hinário, que é o hino 27, que fala as grutas, as rochas imensas no céu e no grande esplendor proclamam bem alto cantando um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E o 67? 67 é aquele que fala: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Lindas melodias carregadas de texto. A voz, o canto das maravilhas, deve ser utilizada com muita sabedoria e intensamente nos nossos cultos. Mas dentro da liturgia também é importante a gente entender a importância da música instrumental, que ela tem elementos que conduzem a um determinado propósito ou afirmam um conteúdo apresentado. O que eu quero dizer com isso? A música instrumental tem um papel muito importante no culto também. Você tem, por exemplo, os prelúdios, preparação para um momento. Você tem, por exemplo, os poslúdios, eles encerram aquilo que foi apresentado, aquilo que foi dirigido. Interlúdios, momentos de orações silenciosas, com músicas instrumentais. Você pode fazer, de repente, uma entrega de dízimos e ofertas, não cantada, mas nós vamos entregar os nossos dízimos ao som da orquestra, quem é um assembleano, né? Ao som da orquestra, ao som do sax, dos metais, uma big band, não sei, mas enfim, você pode utilizar, e ela é muito importante para trabalhar a questão das entradas, né? Você tem, o coral está entrando, os pastores estão entrando, você tem um momento ali que a gente pode utilizar a música instrumental.
fazem parte da liturgia e têm um papel fundamental na criação e preparação para um ambiente reverente, chamado casa de Deus ou casa de oração. Então ele fala, variam de introspecção e exaltação, eleva os sentimentos estimulando-os à devoção. Então você tem as variações, assim como os hinos, né, de louvor é de uma forma, de contrição de outra, você tem os clímax que são criados pelos hinos, pelos textos, os instrumentos estão juntos. Você pode trabalhar da mesma forma, seja com uma banda ou seja com, enfim, uma orquestra sinfônica. E a música ela tem uma característica de impressão. Interessante saber isso, que ela atua no sistema nervoso. A música é interessante, ela ativa, né, o sistema nervoso. E ela desperta ou acalma, sem utilizar palavras, né? Cria climas diferentes. Então é interessante, a gente olha no Salmo 150, né, as diversas maneiras de louvar, e fala lá do louvar com adufes, com danças e tudo mais. Depende de que momento vai ser isso, o que isso vai ser proporcionado, como que nós vamos direcionar. O salmo ali é um salmo de alegria, de exaltação. Agora, como que nós vamos distribuir, como que nós vamos inserir isso na liturgia? Usando a sabedoria provinda de Deus. A música instrumental é uma música extremamente importante, então é importante que seja tocada também por pessoas que saibam fazer isso. Vamos voltar lá na escola Cantorum, lá do passado, né? Tem pessoas que dedicam a sua vida para o aprendizado de um instrumento. E ele deve ser aproveitado. Você tem um momento de um prelúdio, de um poslúdio, você pode fazer uma música um pouco mais curta, mas você também pode fazer uma música um pouco mais longa. É um momento que nós temos ali de estar em atitude de oração, de repente, e a pessoa exercendo o seu dom. Você tem um violonista que toca super bem, a música é um pouco mais longa, vamos aguardar, vamos louvar a Deus juntamente com ele através da música instrumental. Isso é importante. Tem um saxofone, uma flauta solando, e é importante. É interessante que isso agrada a Deus, né? E também agrada aos nossos ouvidos, né? Quando bem tocados. Então a gente precisa, mexe com o coração, toca, né? Toca a alma, é tão bom. Importante utilizar o recurso da música instrumental dentro dos nossos cultos, dentro da nossa liturgia. A música cristã contemporânea é importante nós falarmos sobre ela também. São termos atribuídos às canções ou os cânticos que entoamos nos dias atuais. Vou dar um panorama rápido, histórico, sobre o que é esse estilo, que é um gênero musical caracterizado por ritmos populares com letras cristãs. Então o que a gente pode pensar, por exemplo? Sabe os cânticos? Quem conhece esse cântico aqui, ó? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Tem um estilo, né, mais agitado. Quem conhece essa música aqui, ó? Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará. Você tem um estilo diferente dos hinos, uma característica diferente. Então essa música cristã, chamado de grupo de louvor hoje em dia, tem uma dificuldade nesse termo aí, mas vamos colocar um grupo de cânticos espirituais, porque uma banda não entoa só cânticos de louvor. Se o grupo é de louvor, ele subentende-se que ele toca só coisas de louvor, né? E uma banda toca hinos de diversas naturezas, né? Então talvez o termo aí poderia ser repensado. Mas, enfim, considerado também como um segmento da indústria comercial, através de gravações, produções, divulgações e promoções como festivais e shows. Nós conhecemos aí diversos shows, né? Artistas do mundo gospel, né? Então, essa música cristã contemporânea ela é utilizada dentro dos cultos, mas utilizada como um meio comercial também. Importante saber disso. Lembra que nós estamos falando de a liturgia, a música na liturgia na Igreja Reformada. Então nós estamos passando desde música instrumental, orquestras, coros, hinos, né? E estamos chegando na questão dos cânticos. Importante saber de onde veio, né? Peraí, vamos voltar. Legal, uma linguagem da música popular que se distingue, que é diferente. Nós falamos isso, né? Dos hinos estróficos e métricos chamados de hinos tradicionais, né?
No Brasil, conhecido também como música gospel, tá? Apesar que tem uma diferença, o gospel veio dos Estados Unidos, de uma linguagem, né? Tem uma diferença da música gospel aqui. Existem grandes referências musicais nesse sentido, desse estilo de música cristã contemporânea. Eu vou colocar algumas coisas para vocês ouvirem. Por exemplo, já ouviram falar de uma banda Hillsong? Hillsong é uma banda muito famosa do meio gospel e que tem um estilo mais ou menos assim. Vou ligar a caixinha aqui que ela desligou. Vocês vão ver que é bem diferente do estilo dos hinos. Bem diferente. Bem diferente do canto gregoriano, né? Bem diferente, né? Hillsong é uma igreja muito famosa, uma igreja australiana, que ficou conhecida no mundo inteiro e hoje as pessoas cantam as músicas deles, né? Nesse estilo. Outro muito famoso é o Michael Smith. Ele tem uma música muito conhecida chamada Agnus Dei e que tem um estilo também parecido com esse. Banda, bateria, guitarra, contrabaixo, né? Outro estilo, outra formação. Muito conhecida também, né? O Agnus Dei. Tá tudo em inglês, mas fala: Santo é o Senhor Deus majestoso, digno tu és de todo louvor. E por aí vai. Mas vejam bem, é muito diferente, muito diferente. Lembra de Martinho Lutero, que nós falamos? Quando ele falava da questão da música polifônica, da música coral. Olha que interessante, eu vou colocar para vocês perceberem a diferença. Escuta isso aqui, ó. O que vocês acham disso? Bonito, né? Nada a ver com Michael Smith. Completamente diferente, não é? Um coro masculino cantando dividido em vozes, no estilo a 4 vozes, estilo estrófico, estilo de hino.
brilhante. Os dois estilos são muito bonitos, mas completamente diferentes entre si. Bonito demais, né? Agora, tá em outra língua, viu, gente? Porque a música é algo, é uma linguagem, enfim, universal, e como vocês puderam ver, né? Nós tivemos a história do passado, né? A história na Europa, então nós vamos ter muito repertório em francês, em alemão, em latim, inclusive. Então essas coisas chegaram para nós aqui no Brasil, na nossa língua, por causa de pessoas que se dedicaram nas traduções e tudo mais. E nós louvamos a Deus por essas pessoas e por chegar esse material até nós, né? Essa peça é um hino do nosso cenário, hino 156, Descanso a Alma, essa música, essa que vocês acabaram de ouvir, e que veio de uma sinfonia, de uma obra chamada, uma sinfonia não, de uma obra sinfônica de um compositor chamado Jan Sibelius, uma obra que ele escreveu para a pátria dele, pela pátria dele, que é a Finlândia. O nome da peça se chama Finlândia, e vem de uma obra orquestral. Então isso que vocês acabaram de ouvir, veio disso aqui, ó. Música sinfônica, orquestra. Imagina uma orquestra gigantesca tocando. Música instrumental, né? Reconheceram? É o mesmo hino cantado pelo coro atrás, né? Ó. Orquestra tocando. Música instrumental. Olha que legal. Ó. Mudou tudo agora, ó. Cordas, violino e viola. Cellos e contrabaixos. Mudou a característica, tá vendo? O clima da música. Lembra que a gente falou que a música instrumental ela proporciona isso? Olha como é que vai encaminhando. Olha o clima agora, vai crescer. Mudou. Continua a peça. Ou seja, saiu de uma obra que o compositor Jan Sibelius escreveu, aí houve uma tradução, houve um outro texto, foi gravado por um coro e chegou, está no nosso cenário hoje. Olha que interessante, né? Viu como é que é a história? Viu como é que as coisas são? Mas enfim, tudo isso para mostrar um pouco para vocês a diferença dos estilos e ver o quanto nós
temos de recurso para utilizar na liturgia. O quanto que nós precisamos de tomar cuidado, precisamos ser sábios, mas sábios com a diversidade e saber usar. Porque a gente não pode falar assim, vamos usar só hino, vamos usar só cânticos, ou vamos só ter coral. Não, está tudo ao nosso dispor. As igrejas, hoje as músicas na igreja, enquanto tem um coral cantando, tem uma banda tocando, tem uma orquestra, tem que saber usar, saber administrar, pedir sabedoria a Deus para utilizar todas essas coisas que são belíssimas. Michael Smith é muito legal, um hino finlandês é muito legal, um canto gregoriano é muito legal. Como que nós vamos utilizar isso? Qual é a sabedoria que nós precisamos ter? Nós já vimos vários textos, né, que nos orientam, proximidade com as Escrituras, do conhecimento, saber o que Deus nos orienta nesse sentido. Tá? Então nós temos a questão da explosão gospel aqui no Brasil, dando continuidade ao que a gente estava falando dos grupos, ela está ligada à música dos anos 90 aqui no nosso país, que tem uma ligação com a igreja Renascer em Cristo. A Renascer em Cristo trouxe um pouco dessa questão do gospel americano para o Brasil. E era um termo que foi ligado ao Jesus Movement, movimento Jesus que aconteceu nos Estados Unidos, na juventude, né, com os jovens dos Estados Unidos nos anos influenciando a juventude, os jovens dos Estados Unidos influenciando a juventude dos brasileiros por volta da década de 70. Né? E esse movimento, o movimento Jesus, desencadeou uma profissionalização dos grupos musicais evangélicos e o desenvolvimento da mídia no Brasil. Então o que acontece? Algumas foram utilizadas de uma forma bacana dentro dos cultos e tudo mais. Outros apenas com interesse comercial, a mídia, a venda. Né? E isso é o que nós temos. Agora, como nós trabalhamos com isso, é uma outra história. Esse movimento Jesus teve origem na música cristã. Deu origem à música cristã, conhecida como os grupos de louvor hoje. E esse movimento nos Estados Unidos foi resposta ao movimento hippie, que teve força no Brasil em 1970. O que era isso? Existia um objetivo de pregar o evangelho às jovens que defendiam valores completamente opostos aos valores bíblicos. Olha que interessante, da onde que veio? Completamente esquisito, né? Valores através de uma música, um movimento chamado Jesus pregando valores que eram opostos aos valores bíblicos. O que eles queriam fazer isso? O principal veículo era louvor e adoração. Algo que é tão necessário na liturgia, tão importante, mas ele foi o quê? Ele foi modificado, ele foi utilizado para algo que não é o ideal. Então eles entendiam como uma modernização do canto congregacional, canto comunitário, né? E dava mais ênfase na música. Não importa muito o que estava se dizendo. Vamos falar que Jesus é bom e vamos fazer um sonzão. Jesus é bom. Colocava um ritmo bonito, falava Jesus é bom de conteúdo. Jesus é bom, óbvio que ele é bom. Mas que mais? Que nós temos de doutrina carregado nos textos? Mas a música era cheia de arranjo, tudo muito bonito. Porém, essa ênfase muito grande só na sonoridade e esquecimento um pouco do texto. Aí a gente volta lá no século XVI, né? Calvino falava da conexão entre a música, o texto. Mas enfim, para vocês entenderem o movimento. Aí surgiram nessa época os grupos e ministérios de louvor, né, com momentos específicos, né? Agora é o momento do louvor, como se aquilo fosse algo muito mais importante. O resto é resto, o louvor, a música, né? Aconteceu muito isso nesse tempo. E aí começaram a entrar diferentes estilos musicais, rock, samba, enfim, sertanejo. Já viram sertanejo evangélico? Axé evangélico, essas coisas que entraram com esse movimento. Teve danças, expressões corporais no culto, ou seja, uma influência muito grande do que a gente vê, por exemplo, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, mais modernas. Né? Houve o surgimento dos louvorzões, né?
atividade mais informal, podia criar um ambiente ali de um showzinho, de um bar com músicas evangélicas. Surgiram as rádios evangélicas, os artistas gospel famosos, né? E esse acontecimento teve uma grande explosão aí na virada do século XX para o século XXI, tá? Então, louvor é muito mais do que fazer música. Louvor é reconhecimento por tudo aquilo que Deus faz. Nós falamos isso no momento litúrgico lá atrás, né? No momento de louvor. Louvor atribuídos aos salvos em Cristo Jesus. Deus se agrada do louvor do seu povo. Eu vou pular um pouco as referências para a gente poder ouvir umas outras coisas. Louvor é para todo o tempo. Né? Você tem as diversas raízes do movimento gospel, mas uma das coisas que esse movimento, essa música contemporânea criou, foi um embate, quase que uma guerra entre os hinos tradicionais e os cânticos. Aonde deveria chegar, esses cânticos são muito bem-vindos, eles deveriam agregar, né? Vamos juntar como é que a gente pode lidar com os diferentes estilos e tudo mais, mas gerou, por esses motivos que nós estamos falando, dificuldades, falando que uma coisa é tradicional, outra não é legal. Então, foi um movimento que surgiu com muita força no nosso país e a gente carrega isso até hoje. Um dos grandes músicos que foi uma referência para nós foi Luiz de Carvalho, né? Luiz de Carvalho foi o primeiro cantor evangélico, olha que interessante, que inseriu o violão na liturgia, né? Gravou o primeiro LP, teve muitos discos, apresentou em diversos países, foi um ícone, né? Ele era um cara que estava envolvido nesse sistema, mas com músicas muito bacanas, muito boas, inclusive essa aqui que vocês devem conhecer. Faleceu há pouquíssimo tempo. Vocês conhecem essa música aqui dele? Ó? Faleceu faz um ano. Se eu não estou enganado, faz um ano. 1 ou 2 anos. Eu estava na Soemos, inclusive. Conhece a música? Conhece? Essa voz aqui não tem pra ninguém, né? Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus Uma música bem clássica que a gente canta, né? Um cântico que foi uma referência, ficou famoso e enfim. E as igrejas reformadas brasileiras? Olha que interessante. Elas tiveram um problema aí, né? Com esse novo estilo musical que foi criado. E por quê? Por causa das preocupações que havia com a mídia, né, e menor preocupação com o culto, enfim, com a função que ela deveria ter. E essa preocupação era o quê? O desprezo e abandono da mensagem essencial da justificação pela fé e a salvação em Cristo Jesus, porque os textos estavam abandonando essa linha. Mas aí vieram grupos, deixa eu ver se está no próximo slide, que foram grandes referências. Veio essa explosão gospel, essa coisa mídia e tudo mais, mas aí foram começando a surgir grupos como, por exemplo, os Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Grupo Milad, Azafo Borba, Ademar de Campos, que começaram a fazer o quê? Pegar esse estilo e falar, poxa, isso aqui é muito bem-vindo, vamos colocar texto bom, vamos colocar música bem elaborada, vamos usar esse estilo e vamos fazer com que isso faça parte das liturgias e que seja inserido, que seja realmente um valor agregado. E aí nós vamos ter, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu acho.
O Grupo Logos, por exemplo. Vocês conhecem essa música? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Conhece isso, professor? Portas Abertas do Grupo De Logos. coração, lá no fundo eu não entendi. Textos poéticos muito bem elaborados. Utilizaram um estilo que tinha sido distorcido, eles trouxeram à tona o estilo, uma mensagem bacana. E vão continuar até um dia. O que foi? Acabou de postar essa música, porque tem um texto brilhante, né? Grupo Logos, foi nessa época que surgiu. Na década de 80, houve várias comercializações desses estilos musicais. E aí ficou essa vertente, o mundo, digamos que comercial dessas músicas, mas ao mesmo tempo sendo utilizadas dentro das nossas igrejas, dentro das nossas liturgias. Só um breve, para a gente poder já encaminhar para o nosso fim, faz parte da liturgia, tá? Essa questão que é a sonoplastia, o sonoplasta e as projeções. Hoje em dia nós temos isso inserido dentro da nossa cirurgia, dentro da nossa liturgia. E como que nós devemos tratar? Qual deve ser o nosso olhar? É um privilégio ímpar trabalhar nessa área. Eu faço questão de colocar porque você contribui, você fica nos bastidores contribuindo para que tudo aconteça da melhor forma. Nenhum chiado no microfone, todos os microfones funcionando, microfone para o coral, microfone para a banda, regulagem de som para o microfone não ficar muito alto, bateria não pode tocar muito alto, se o piano está ligado nas caixas, toma cuidado com o volume, microfone das orações. No culto você tem diversos momentos de oração, os microfones que ficam andando para o membro que não tem uma voz tão expansiva, com muito volume, coloca o microfone, auxilia, é muito importante, né? O suporte para as atividades da igreja, base para a excelência do culto. Por que sonorizar? Quais elementos estão envolvidos nesse ministério? Isso que eu acabei de falar para vocês, para a contribuição de do pleno funcionamento do culto, preparar o ambiente de culto para a perfeita adoração, propagar o som da voz. Por que o pastor prega para uma plateia de 100 pessoas, 200, 300 pessoas? Por que ele tem microfone? Porque senão ele teria que gritar lá na frente. Põe um microfone para propagar, mas esse microfone tem que funcionar direito, né? Pode ter problema de fiação, é um cuidado muito específico, isso contribui, isso tem a ver com liturgia. Né? Orações dentro da liturgia, como nós já falamos, projeções audiovisuais, na nossa igreja nós trabalhamos com projeções, existe uma equipe de multimídia. Inclusive a minha esposa faz parte dessa equipe com 2 adolescentes que desenvolvem, essas 2 meninas elas cantam no coral, têm desenvolvido um trabalho de projeção, são uma bênção, a Aline e a Nathalie, né, pastor? 2 meninas que estão crescendo no ministério, crescendo na igreja e desenvolvendo essas atividades, desenvolvendo muito bem, né? Ou seja, essa pessoa responsável pela sonoplastia, pelo som, precisa estar intimamente ligado a todo o cronograma de atividades da igreja. Tá? E aí eu coloquei ali os 5 P's. O que são esses 5 P's? Planejamento prévio, previne, performance patética. Ou seja, se você não se planeja antecipadamente, pode ser que haja imprevistos no culto. E o culto é um momento que nós devemos almejar ao máximo. Os momentos litúrgicos precisam ser preparados. Nós temos os pastores que se preocupam com a mensagem pregada, com a direção da liturgia. Nós temos os músicos que se preocupam quais músicas vão se adequar a determinado ambiente, determinado momento, aliás. Que ambiente o instrumentista vai criar para o prelúdio, para a entrada, qual música o coral vai cantar. Para o coral cantar, o coral precisa ensaiar. Para ter uma boa projeção, precisa se preparar. Para isso nós precisamos orar. Para isso nós precisamos estar intimamente ligados com aquilo que Deus quer de nós. A Escritura é o nosso guia.
Nós temos um projeto de vida, cada momento da nossa vida, como nós vamos direcionar, como nós vamos nos preparar para esse momento em que o povo vai se colocar diante de Deus através do culto, através da liturgia. Ou seja, a liturgia, a música dentro da liturgia, na igreja reformada hoje, ela precisa levar em consideração tudo isso que nós falamos aqui, por 2 horas seguidas. Precisa levar o contexto histórico. A música é carregada de história. Qual é a nossa concepção? O que foi pregado lá atrás? O que João Calvino, Martinho Lutero falaram? Foram reformadores. Eles foram contra algo que estava acontecendo. Eles falaram, não é assim que deve ser dirigido. O olhar precisa estar em Deus, Cristo Jesus, direção, Escritura Sagrada, Palavra de Deus. As músicas precisam ser simples. Não pode cantar coisa muito complexa, senão o povo não acompanha. Essa história de show na frente da igreja, isso não é bem-vindo. Por quê? Porque isso chama atenção para o humano, menos humano, mais de Deus. Olha a nossa cabeça. Tantas coisas que nós estamos estudando aqui, levantando, para preparar uma liturgia de 1 hora, de meia hora. Mas cuidados que precisam ser tomados. E nós aqui precisamos orientar e estar conectados com as pessoas da nossa igreja que talvez necessitem de uma orientação um pouco maior nesse sentido. Para que o culto seja feito da melhor forma para a glória de Deus. Imagina, fica tranquilo. Tá? Então, é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, das possibilidades que nós temos. Nós temos a música orquestral. Isso porque eu nem falei aqui de coral infantil, nem falei de voz infantil, do trabalho com as crianças, não podemos esquecer das crianças, dos adolescentes. Precisamos investir nas crianças, mostrar os hinos para as crianças, mostrar os cânticos para as crianças, ensinar as crianças que a música precisa estar intimamente ligada com o texto, mostrar para as crianças que essa é a maneira como Deus requer o culto de nós. As crianças precisam ser orientadas e elas aprendem, e elas vão carregar isso para a vida inteira, maneira de cultuar a Deus, uma maneira que seja realmente agradável ao Senhor Deus. Então, isso é um pouco da experiência que eu tenho vivido nesses tempos. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. E enfim, hoje é um momento de exposição mais direta, da nossa parte. Mas quem sabe num momento nós podemos, enfim, compartilhar um pouco da atividade que vocês exercem na igreja, e enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, quiserem dar uma contribuição, alguma pergunta, e aí a partir daqui nós podemos encerrar as nossas atividades. Eu agradeço a atenção de vocês. É intenso, é denso, muita coisa, mas eu acredito que é importante, Vocês têm alguma dúvida, querem colocar alguma coisa? Não é? Amém. Para a glória de Deus. Oi? Que legal. De poder, é o enriquecimento, a oportunidade que Deus nos dá de ampliar, ampliar os nossos conhecimentos, horizontes, olharmos para a realidade das nossas igrejas e falar o que nós podemos contribuir, nós podemos ajudar. Tudo em prol da pregação do Evangelho de Cristo, que voltará, que virá para nos buscará para a glória eterna. Então, as pessoas precisam, que não conhecem Jesus, precisam ouvir da palavra. Quem conhece a Cristo, nós precisamos exercer da melhor forma, de uma maneira orientada por Deus, nos nossos cultos. Hoje é menos, faltam profissionais na área e tudo mais. Precisaria hoje ter uma escola cantorum, pastor?
precisaria ter mais institutos musicais. Eu peço que os irmãos, inclusive, orem por mim, porque eu tenho investido bastante tempo nisso, em projetos musicais nas igrejas, né? E para que, enfim, para que possamos dar continuidade a essa história, né, que vem lá de trás, e que possamos exercer essa função, essa atividade para engrandecer o nome de Deus, né, através de Cristo Jesus, única e exclusivamente. Obrigado pela presença de vocês e obrigado ao pastor Ronaldo, que fez o convite direto. Obrigado ao seminário por abrir as portas e pelo privilégio de poder compartilhar isso com os queridos irmãos. Deixo um forte abraço, né, a todos aqui do seminário, a vocês também, transmitam um abraço à igreja de vocês, que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos dispensar tempo para discutirmos sobre a música, dentro da liturgia, dentro do culto que é devido ao Senhor, e entendê-la também como projeto para a nossa vida, Deus, como guia para os nossos dias. Agradecemos porque o Senhor nos dá sabedoria e abre as nossas mentes, os nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós nos humilhamos diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e rogamos que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia para a Tua glória e que através de nós pessoas possam conhecer a Cristo, Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos direcione. Abençoe o seminário presbiteriano de Jesus, que o Senhor fortaleça este local, as pessoas que estão aqui envolvidas, que elas sejam direcionadas cada dia mais nos teus caminhos e que que esse seminário faça diferença aqui na região e que as pessoas que aqui participam, que aqui estudam, aprendam cada vez mais de Ti, levem para as suas igrejas, levem para os seus ambientes de vida, para que brilhe a luz de Cristo, Deus. Obrigado pela vida do pastor Ronaldo, obrigado por essa semana teológica, por discutirmos assuntos tão pertinentes ao dia a dia das nossas igrejas. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Nos leve para casa em paz e nos dê o descanso devido, se assim for da Tua vontade. Abençoe a cada um dos irmãos, familiares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.